Em fevereiro de 2020, nós decretamos estado de emergência no Brasil. O governo federal decretou hoje oficialmente emergência sanitária. O governo decidiu enviar os 2 aviões presidenciais para resgatar os brasileiros na China. A TV Globo, com todo o seu conglomerado, o seu Drauzio Varela, começaram a falar exatamente o contrário. O Brasil é um clima quente. Não tenham medo da Covid. Não há motivo para ficar apavorado. Pode levar a vida normal. É o que eu estou fazendo. E quem falou em gripezinha, foi lá. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. O que eu sempre disse, as pessoas saudáveis não tinham que temer o tocante à Covid. Não poderia abusar, obviamente. E nós recomendamos aos mais idosos e aos com comorbidade realmente tomassem cuidado. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós. Foi o papel do governo, que em primeiro lugar, talvez, do mundo, decretou estado de emergência, que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer preço. No mais, dá para curtir numa boa. O Rio está recebendo turistas de vários lugares do mundo para curtir o carnaval. O carnaval na Globo é depois do Big Brother Brasil. Boa noite. Meus amigos, o tempo fechou na direita. O jornalista Paulo Figueiredo fez um comentário sobre a entrada do preso político Felipe Martins nos Estados Unidos e o negócio pegou fogo. O advogado Jeffrey Schickini não deixou barato e rebateu com força, expondo o que ele chamou de erro grave do jornalista. É disso que eu gosto, quando a verdade começa a aparecer e cada um mostra o que realmente pensa. Esse vídeo tá imperdível, então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque hoje a conversa vai ser direta e sem filtro. Mas pode ser que tenha havido um erro. Eu explico por quê. Esse erro, o CBP é uma zona aqui nos Estados Unidos. Esse I-94, se não me engano, segundo esse formulário, eu tenho vários com o meu nome errado. Eu me chamo, como vocês podem ver pelos processos que com frequência saem por aí, eu tenho um nome grande. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Meu nome nunca cabe. Então, às vezes, eles abreviam um R, às vezes eles abreviam. De forma que, muitas vezes, eu tenho múltiplas entradas nos Estados Unidos que não batem entre si. Eu já tive passaporte colocado de data errada. Então, isso aconteceu comigo, como um réis mortal, um cidadão comum. Em termos de voos privados e etc., no caso, um voo de presidente da República, pode ter havido informação inserida de forma errada. A gente não sabe ainda com detalhes o que aconteceu. Esse não é o ponto principal que está sendo abordado aqui. Claro, havia, e talvez seja uma possibilidade ainda, suspeita de que houvesse alguém dentro do CBP em conluio com Alexandre de Moraes para inserir os dados falsos do Felipe Martins, com vistas, com planos de prendê-lo no futuro. Eu, particularmente, Paulo, considero essa ideia improvável. E não me parece que as evidências estão caminhando nessa direção. O que me parece é que houve um erro, que a gente ainda não sabe quais são as origens desse erro, e, de novo, não é uma conclusão, é uma especulação. E o que não muda nada a gravidade do que aconteceu. O que não muda em absolutamente nada a gravidade do que aconteceu. Porque Alexandre já tinha muito mais informações de que o Felipe não estava lá. Os registros não eram suficientes para decretar a prisão preventiva. Ainda que, vamos voltar aqui, ainda que o Felipe tivesse ido aos Estados Unidos, não há nada de ilegal em ir para os Estados Unidos. O Felipe não era procurado, não foi chamado pela justiça, não houve nada. O Felipe foi encontrado no Brasil, na sua casa. A utilização desses dados errados colocados dentro do CBP, apesar das inúmeras provas de defesa e a manutenção indevida da prisão, é que são o grande escândalo. Para que a gente nunca perca a direção desse sentido. Porque amanhã se descobre, não foi má fé, foi um erro. Não, foi um erro a inclusão dentro do sistema. Pode ter sido um erro, mas a utilização desses dados certamente foi má fé. Essa certamente foi má fé. Eu não vou fazer aqui, eu vejo algumas pessoas fazendo, talvez elas tenham informações que a Casa Branca não tem, que eu também não tenho. É possível, a gente não sabe tudo. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo assim, o caso Felipe Martins será a bala de prata, etc, etc. Eu falo assim, olha, isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso do Felipe Martins tem. Se amanhã se descobrirem que foi um erro a inclusão, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro, que tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar da viagem e mandado um manifesto de voo original,
com a data equivocada, ou com o nome do Felipe Martins equivocado, com os dados equivocados, porque, convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda, isso não muda e não minimiza a gravidade dos fatos que ocorreram com o Felipe Martins. E o que a gente está encontrando aqui, com essa declaração do CBP, é uma prova de que Alexandre de Moraes cometeu crime de abuso de autoridade. Mais uma. Porque já sabia que essas informações eram errôneas e ainda assim manteve a prisão no máximo que pôde, até que viu que Felipe não iria fazer a delação. Como pode um I-94, e aqui está a grande falha do Paulo Figueiredo, como pode um I-94 ser gerado 2 anos depois? Se fosse um mero erro, como ele está dizendo, olha o que ele teve coragem de dizer, é inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode, 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo americano, de tanto que nós ficamos em cima, conseguimos essa vitória, é uma vitória. O governo americano vem e diz, Vitória, eu não terminei, calma, por favor. O governo americano vem e diz na sexta-feira, de fato, esse I-94 que surgiu 2 anos depois é falso. Alexandre de Moraes, cita o nome do Alexandre de Moraes, manteve Felipe Martins preso injustamente por um documento falso. Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento é da Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar. Esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa, você mentiu. Você mentiu nessa tua postagem. Vitoli, é grave o que está acontecendo. Eu sou advogado. Eu vou defender o meu cliente até o fim. Eu não vou me curvar para quem quer que seja. Não tenho medo de homem algum. Não tenho medo de autoridade alguma. Chega de passar pano para essa gente. Esse time de Kim Paim, esse time de Fábio, que vocês sabem o sobrenome dele, essa galera toda unida, jogando contra o tempo todo. Chega! Chega de jogarem contra os presos políticos, se fingindo de bolsonaristas. Eu estou falando aqui da defesa do meu cliente. Caiam para a realidade. Não tem como ter inserido um I-94 falso. Não foi um erro, é uma fraude. É uma fraude. E se eu contar para vocês o que eu recebi de ligação de senador americano, de gente grande, falando sobre esse Twitter do Paulo Figueiredo, vocês não estão acreditando. Vocês não estão... Essa prova, olha aqui, para quem ousar criticar o que eu estou falando, essa prova é a principal prova para anular o processo do presidente Bolsonaro e dos presos políticos. Essa é a principal prova para anular toda essa farsa da trama golpista. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que aconteceu para, de repente, gente que deveria estar do nosso lado surgir, de repente, em um momento de comemoração, a dizer que não houve fraude, que foi um mero erro, e ainda botando culpa no presidente Bolsonaro. Vitoli, desculpa a minha exaltação, vocês hoje conheceram
o Jeffrey Chiquini sem máscara. Não entra na frente da minha defesa, que eu passe o trator e quem quer que seja. É a minha missão de vida defender os injustiçados. Felipe Martins é um preso político. Eu não admito que atrapalhe o meu trabalho. Olha, meus amigos, o que a gente viu aqui é um reflexo claro do momento delicado que a direita vive. Quando figuras importantes começam a se atacar publicamente sem ter todos os fatos, o resultado é confusão e desgaste. A fala do Paulo Figueiredo pode até ter sido bem intencionada, mas acabou gerando ruído. E o advogado Jeffrey Chiquini respondeu com razão, defendendo o seu cliente e cobrando responsabilidade. É preciso entender que a direita não pode se dividir por opinião mal colocada, ainda mais num cenário onde a verdade é tão manipulada. E agora, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Paulo errou? O advogado exagerou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando os bastidores da política com a gente.